pergunta vai ser para os dois, porque aí eu não sei quem vai querer responder essa pergunta. O Valmir e a Fátima, né? Vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim, eu vou fazer uma para a Fátima e para o Valmir. Então, a da Fátima vai ser: como você faz para administrar o seu tempo, namoro, ministério, amigos, igreja e família? E para o Valmir diante das catástrofes, né, no mundo inteiro, inclusive no Japão, Paraná, sul aí do Brasil. Tudo aí, nós vamos estar rezando, né, Adriano, no final, nós vamos estar rezando o terceiro bloco por essas pessoas. Como ter uma atitude de santidade? Então, a dona Fátima, né, primeiras damas, nossa, pode responder. Dona Fátima não, primeiro. Minha mãe me chama assim quando tá brava comigo. Dona Fátima, daí eu estou brava. Sujou. Bom, também é um desafio conciliar tudo isso, né? Nossa. Quando o ministério surgiu na minha vida, eu namorava até outra pessoa antes, né? Agora eu estou namorando com a pessoa que eu vou casar, graças a Deus. Adriano, beijo. Nossa, que nome bonito. Adriano maravilhoso, sabe que eu significa amo. Adriano? Você sabe o que significa? Sim, você falou outra vez, lugar sagrado. É, lugar sagrado. Não esqueci, não. E assim, daí já foi um desafio conciliar bem na época que o ministério surgiu. Eu já trabalhava, estava no meu primeiro ano de faculdade. Mas assim, graças a Deus, a gente sabendo se organizar, porque também é uma questão de gerenciar a vida, né? O tempo é a gente que faz. Até eu sou muito contra, fico muito brava quando eu encontro com alguém que faz tempo que não vai na igreja. Ai, não, porque eu não estou tendo tempo, porque eu estou fazendo faculdade, que eu estou fazendo estágio, que eu estou fazendo isso, aquilo. Eu falo, gente, mas o tempo é a gente que faz. Você acorda um pouquinho mais cedo ou dorme um pouquinho mais tarde, mas dá para a gente conciliar, sim. Então, assim, eu vou tentando gerenciar, né, na medida do possível. Os amigos acabam tendo que entender um pouquinho também, né, as ausências, a família. E a gente vai tentando. Nas férias, vou tentando dar um jeitinho. A gente tem um final de semana livre por mês, né, no ministério. Nesse final de semana livre, geralmente eu dou um jeitinho. Pra namorar. De encontrar os amigos, a gente sair para passear um pouquinho. Então dá para conciliar, sim. Não é impossível. Só antes do Valmir responder a pergunta dele, o que eu acho muito bacana, né, e aquilo que é nobre, aquilo que é belo, a gente precisa também colocar em evidência. Que acompanhando o seu Twitter, Fátima, você demonstra esse equilíbrio de tempo mesmo, né? Você fala, tô indo pro grupo de oração, encontrei alguém hoje, um amigo, taranana, vou cuidar da minha cachorrinha esses últimos dias. E isso é santidade. Nossa, falar de cachorrinha é santidade. Ontem eu descobri, santidade é fazer bem o bem. Qual é o bem que eu preciso fazer? É cuidar da sua cachorrinha. É fazer bem o bem. É namorar. É fazer bem, namorar bem o bem, né? E aí vai, isso tudo é santidade. Então, parabéns por usar o Twitter de uma maneira tão bacana, né? Mostrando na tua humanidade esse equilíbrio de tempo e essa predileção também pelo Senhor. Porque a gente percebe a sua vida paroquial, a gente percebe o seu engajamento também numa realidade de grupo de oração. E isso é muito bacana, porque santidade não se dá nos palcos da vida, mas se dá no concreto do dia a dia, porque é lá que a gente rala. Parabéns. Como a gente está conversando aqui nos bastidores, né? É ser um pouco mais humano, né? Ali não é ser um pouco mais humano. É ser humano. É ser humano, né? A gente tentar ser na internet um pouquinho mais é bom, né? Bacana. E diante dessas catástrofes, desse fundunço que vivemos aí, aqui no Brasil, no Japão, a gente acompanhou Haiti e tantos outros lugares, como ter uma atitude santa? Porque olhar essa realidade e não fazer nada é alienação. Eu acho que, assim, eu acho que é um termômetro, né, para a gente saber se a gente está vivendo em santidade, é quando a gente vê uma situação dessa, até mesmo pela televisão, e sente compaixão e já transforma aquilo em oração, misericórdia, ou até mesmo algumas pessoas transformam isso em lágrimas. Eu confesso que chorei, porque eu acho que o ministério não sabe, a gente não comentou por esses dias, né? Mas até mesmo alguns parentes eu tenho lá no Japão, e tem uma pessoa que ainda a gente não encontrou, né? Então, porque eu nasci na Baixada Santista, minha mãe foi criada por japoneses, conheço o Japão, mas isso daí foi depois de muitos anos, né? Fui uma vez só, e é impossível, mesmo que eu não tivesse, uma pessoa não tivesse parente nem nada, eu acho que a gente precisa
fazer esse exercício de santidade, de se preocupar com as outras pessoas. Não são, é de uma outra etnia, não sei, é de um outro país. Um exercício, por exemplo, contrário à santidade é a gente assistir aqueles vídeos de catástrofe, e todo mundo ri com a desgraça dos outros. É um exercício contrário à santidade, né? Então, se você ri da desgraça dos outros, você tem que começar a observar o termômetro de santidade, como você está vivendo, né? E no meu caso, eu não estou querendo me encher e dizer que eu já sou santo, mas eu sou uma manteiga derretida. Eu me derreto mesmo nessas situações, tenho assistido, tenho orado bastante, tenho pedido a Deus, tenho dobrado o meu joelho de noite pelo povo do Japão, que eu amo tanto. E nós vamos rezar também, né, por todas essas situações que têm acontecido aí no mundo, no Brasil também, aqui no sul do país, Rio de Janeiro, que está se recuperando ainda de tudo aquilo que aconteceu nas enchentes. Isso também é santidade. E você patrocina essa obra de evangelização que pode, com programas como esse, atingir lá no Japão pessoas que perderam tudo, mas agora podem olhar para Deus e fazer aquilo que o Papa Bento XVI disse, né, em conforto às vítimas: o Senhor está ao teu lado. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, é uma verdade, Ele está do seu lado. Então, obrigado a você que é sócio evangelizador da Canção Nova e que faz programas como esse ir para todo o Brasil e além Brasil, levando essa boa nova. É possível fazer a diferença, é possível criar um mundo novo. Mas o Ministério Adoração em Vida não é só o Valmir, não é só a Fátima, né? É uma galera que está aqui também e que tem testemunhos de santidade. Quero ver aqui, olha, o Valmir estava falando assim: nossa, tem um testemunho de namoro, namoro nessa área? Se você cavucar aí, você vai encontrar aí bastante. Quem que você me indica assim, bom. Olha, tenho 4 alternativas. Depois você apanha sozinho, indica aí. Não, é que o de azul mais claro ali é o Rafael, que é do Ministério Caminho Seguro, né? Caminho Seguro já veio aqui. Então ele está salvo hoje aqui. Mais ou menos, né? Mas eu posso dizer lá do Bruno, né? Que eu acompanho bastante, que está namorando. Bruno. E do Caian, né? Da bateria aqui. E aí? Né, que a gente partilha bastante. Vai. Vamos lá, quem vai testemunhar como que é viver essa santidade nessa realidade de namoro? Vai lá, então. Pega o teu microfone, esse microfone aqui tá aberto, gente. Tá? Então, beleza, vai lá. Fala aí, como que é pra você viver e trilhar esse caminho de santidade? Porque tem dia que pega fogo, tem dia que a gente tem que puxar uns 10 terços, né? Mas tem dia que você tem que falar assim: olha, meu amor, vamos parar por aqui, vamos conversar mais um pouquinho. Hoje, como é que você vive essa dinâmica toda de santidade no namoro? Acho que eu tenho o direito, até como a Fátima fez, de mandar um abraço. Eu nem sei se ela tá acordada, né? Nem sei se ela tá acordada, meu amor, um beijão para você. Eu até comentei com o Valmir, assim, das experiências que a gente teve dentro do namoro, quando o inimigo tenta a gente, da gente sair da trilha dele, é a hora que a gente mais prova que a gente se ama. Não só como namorados, mas como irmãos, sabe? Uma coisa que eu sempre tenho dentro do meu coração é de que se eu vou para o céu, eu tenho que levar as pessoas que estão ao meu redor, né? E mesmo se eu me perder um dia, eu posso ir sozinho, mas se eu vou para o céu, eu tenho que levar a pessoa que está do meu lado. É nesse momento que a gente prova que a gente mais ama. E como o namoro é uma experiência para decidir sobre matrimônio ou não, é aí que a gente já vai treinando mesmo a viver a santidade no namoro para viver a santidade no matrimônio. Eu acho que reflete muito a amizade que a gente tem com Deus nessas horas, né? Se a gente é amigo verdadeiro de Deus, a gente não deixa que um relacionamento destrua toda essa intimidade que você criou de todos esses anos. O tempo que eu tenho de namoro hoje é uma novidade para mim. Pode não ser uma novidade para as pessoas. Então, dentro de todo esse tempo que eu vivi, foi a maior quantidade de lutas que eu já tive assim, em toda a minha vida. Mas Deus tem agraciado a gente da gente se amar bastante e não deixar de amar a Deus com o relacionamento da gente. E aí faz aquilo que a gente tem como uma máxima, né? O namoro cristão nunca é a 2, é sempre a 3.
É Deus no meio, né? E é Deus que vai humanizando também as relações. É muito bacana a gente perceber isso, né? Cristãos que assumem uma vida de namoro com tudo aquilo que o namoro tem, porque também não vem querer namorar, né? Pensando assim, agora a gente só vai rezar. Se a tua oração não te humaniza, ela está te alienando, ela está te fazendo qualquer outra coisa menos gente, menos santo, né? Então que possa, ao exemplo aí do nosso irmão, você também se questionar, o meu namoro está me humanizando? Porque se estiver me humanizando, está me santificando, né? Então fica aí a dica. Não, eu queria sim dizer, né? É claro que para o Bruno, né? É difícil, é claro, ele não vai dizer tudo sobre a vida particular dele. Mas o que eu como irmão, eu posso testemunhar, e quase pai, né? Né? Que eu considero demais, amo demais esse menino. E assim, eu acho bonito. O Bruno, por muitas vezes, eu posso testemunhar que ele veio chorando, dizendo, olha, tá difícil, mas ele tem vivido a santidade no namoro. Amém. E é muito bonito. E a gente até às vezes coloca até algumas dicas, algumas coisas assim, né, de partilha para vencer, e tem vencido, né? E se não caiu em tentação é porque Deus está ali, né? Então eu posso falar por ele também assim, que tem sido um grande testemunho para a minha vida. Como, depois de tanto tempo de ministério, ver uma pessoa que muito mais jovem e já lutando para ser santo. Bacana, e você também está nessa luta. O testemunho aqui do Bruno, do Valmir, da Fátima, de toda a galera do ministério, né, Adoração e Vida, é um incentivo para provar, é possível lutar, e a gente vai conquistar o céu, tenho certeza. Jesus vai voltar um dia e falar assim, Valmir, venha, Fátima, venha, Bruno, e aí a gente vai todo mundo, entendeu? E você também. E ele vai olhar e falar, eita, jeans rasgado, né? Porque mostra a tua luta, mostra a tua vontade de perseverar. Mas, Fernanda, como que tá aí? Olha, muita gente, Adriana, agradecendo o Valmir, a Fátima, falando do novo estilo do Valmir, muita gente comentando, gostaram, viu, Valmir? Muito bem. Mas Valmir, santo de calça jeans. Mas louvando a Deus mesmo pelo conteúdo de formação, conteúdo, a galera jovem falando, nossa, quanta dica. Mas isso tudo graças a você que é sócio da Canção Nova. Você que ama a Canção Nova, você que investe na Canção Nova. Mas eu quero levantar uma juventude de atitude. Jovem tem dinheiro sim, esse negócio que jovem tem dinheiro é mentira. Se você tirar de um doce aqui, um lanche ali, com certeza, pelo menos R$10 você consegue guardar, não consegue? Seja você também um sócio da Canção Nova. Qualquer e maiores informações, basta você ir no clube.cançãonova.com. Seja um sócio e ajude a tantos outros jovens, milhares de jovens que precisam se encontrar com Jesus Cristo para também viver essa santidade, essa radicalidade. Mas agora nós temos o convite, soltando a língua, Santos de Calça Jeans para você. Vem surgindo uma nova forma de ser santo. Não diria uma nova forma, mas uma coerente forma de ser santo. Santos de calça jeans, ou seja, um jeitão totalmente seu de ser jovem e de ser santo. Aquele jeitão assim, lá na faculdade, lá na escola, no ambiente com as buchidas, com tudo que circunda você, saber que ali é que Deus está chamando você para ser santo. Não tem que sair dessa realidade. A santidade, ela brota exatamente de onde você está. De dentro da sua casa, de dentro do ambiente da faculdade, diante do trabalho. Aqueles momentos mais difíceis que você tem que viver, é ali que você vai ter que encarar. Hoje, o meu testemunho tem que ser esse. Eu tenho que ser santo aqui. Tenho que viver uma santidade que seja coerente, tenho que viver uma santidade que seja inteligente, tenho que ser capaz de discutir quem é esse Cristo na minha vida sem ter vergonha. Isso mesmo, sem ter vergonha. É o que Deus quer fazer com a gente. Ele quer revolucionar você e a mim. Ele quer revolucionar todo esse nosso programa semanal, esse encontro nosso para dizer, hoje eu preciso ter um espaço na sua vida. Eu entro na sua vida. E aí você vai devagarinho chegando na minha. Desse jeito que você tá. Santos de calça jeans. Né? Vamos deixar essas noias do mundo. Vamos buscar essa metanoia, essa transformação que nos leva à graça da santidade. Revolução Jesus, com você. Um abraço, Deus abençoe.
O que me motiva cada vez mais a levantar essa bandeira Revolução Jesus é saber que por detrás e na minha frente sempre tem referências, né? Começando pelo meu pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, mas passando por tantos sacerdotes, né? Padre Silvio, Padre Sávio, da CNBB e tantos outros que vão sinalizando, né? O caminho. A Revolução Jesus se dá na igreja.